Bem-vindos ao encontro de sábado, hoje práticas. Vamos começar aqui o encontro hoje com um curso em milagres. A lição de hoje é a lição 332, o medo limita o mundo e o perdão o liberta, que é a base também, uma das bases, ou talvez seja a principal base do Rebirthing também, porque se eu tenho medo, eu me limito a tudo, e eu limito as pessoas também. Tudo fica limitado. Por que vocês acham que existe guerra? A guerra é baseada no medo. No medo que o outro me invada, que o outro da escassez, medo de não ser o todo-poderoso, né? Medo de abrir as minhas fronteiras. E também a política, né? Por que acontece tudo o que está acontecendo também, né? É o medo, né? O medo de perder o poder, que não é um poder, né? É uma ilusão. E a gente também, às vezes a gente fica, por que eu não estou me dando bem nesse trabalho, a coisa não está andando, por que o meu relacionamento não vai, né? Ou por que eu não tomo uma iniciativa, não faço uma viagem, coisas simples. Quem é? É o medo, vocês precisam, a gente precisa descobrir que medos estão por trás desses limites, ou desses limites, né? Do que me limita. Então, o renascimento é um bom meio de descobrir isso, a gente já sabe, né? Porque ele vai levar a gente, então, através do sentir o medo, por isso que às vezes vocês estão lá respirando, eu falo, sintam medo, porque é através do sentir que a gente chega à fonte, à causa daquilo. Então, eu venho com uma dor física, vamos dizer, no pé, no ombro, né? Ah, Vanilda, não faz sentido. Eu quero resolver o meu relacionamento e você está pedindo para eu sentir a dor no ombro. É muito nada a ver, né? Mas é que eu senti a dor. Dor é dor. A dor me limita. Então eu entro nessa dor, respiro e ela vai me levar para a memória que criou a dor. E que a dor é só, no físico, é só um reflexo, né? Então, a gente vai descobrir a fonte da dor. E pode ser que eu descubra a fonte de todas as minhas dores. Entende, gente? Então, é muito importante entender como funciona. Por que eu tenho que ficar olhando? Você não tem que. Talvez você veja, talvez não, mas nem sempre precisa olhar para isso, tá? Nem sempre precisa. Então, eu vou ler aqui a lição. E aí quando eu olho lá, eu hoje estou com uma outra percepção de quando aquilo aconteceu. E eu já sei hoje que perdoar liberta, eu já sei que o amor liberta, e não liberta só o outro, né? Não é questão, eu não... Muitas pessoas às vezes falam, eu não tenho coragem de perdoar isso. Mas não é você perdoar aquilo, é você perdoar tudo. Não perdoar aquela pessoa, né? Mas você perdoar todo o contexto, inclusive a si mesmo. Vocês sabem que já as pesquisas e até a experiência já mostra que uma criança abusada, um adolescente, uma mulher adulta, ela se sente mais culpada por ter sido abusada do que a culpa o agressor. Interessante, né? Fiquem com essa informação também. Quando for trabalhar com alguém nesse sentido, olhem para isso, tá, gente? Porque ela fica pensando, ela vai querer, às vezes, proteger o agressor, ou, como ela já se sente tão culpada de tudo, ela é automático, né? É uma criança que já vem de uma família que está sempre acusando de tudo, né? Que rejeita, né? E tudo isso, ela já está acostumada a ser a culpada de tudo. Aí ela vai dizer, o que eu fiz? Não é isso que a gente fala? Não só, estou usando aqui um exemplo de um abuso, né? Mas pode ser qualquer situação. O pai foi embora, né? O pai abandonou a mãe, abandonou a família. A primeira coisa que a criança pergunta é, o que eu fiz? Então, a culpa nem sempre é trabalhada no agressor, no algoz, né? A culpa normalmente está para nós. Então, a pessoa que a gente mais precisa liberar e perdoar, na maioria dos casos, é a gente.
Então, esse perdão, por isso que o Ho'oponopono funciona tão bem, né? Porque ele trabalha nesse nível. Não, ele não perdoa o outro. Eu não sou maior que o outro nem melhor. Ele perdoa o contexto. A gente inclui tudo em nós. A gente traz ou expande, né? E faz o perdão acontecer em tudo, em cada célula, em cada memória, em cada tempo, né? E às vezes surge em todo o meu sistema. Ah, mas eu não posso fazer esse perdão. Pode, a gente pode fazer tudo, né? Então, quando a gente trabalha com alguém que sofreu uma agressão, um abuso, um abandono, seja o que for, gente, você vai olhar também para a própria pessoa, você vai pôr os holofotes apontados para ela e dizer assim, e você, como você se sente? Ela vai se sentir culpada, porque ela vai estar protegendo também uma mãe que não a defendeu, não cuidou direito, né? Não estava atenta. Depende como cada um vê. Não, e vai proteger o próprio, às vezes, agressor, porque ela vai dizer, ah, eu devo ter feito algo, entende? Então, o perdão liberta quem? Todo o contexto. A gente sempre expande para tudo. Vou ler a lição, então. O ego faz ilusões. A verdade desfaz os seus sonhos maus através da luz que os dispersa. A verdade nunca ataca, apenas é. E pela sua presença, a mente é despertada das fantasias, acordando para o real. O perdão convida essa presença a entrar e a ocupar o seu lugar de direito no interior da mente. Sem perdão, a mente permanece acorrentada, acreditando na própria futilidade. Mas com o perdão, a luz brilha através do sonho da escuridão, oferecendo-lhe esperança e dando-lhe os meios para reconhecer a liberdade que é a sua herança. Então, nós vamos fazer, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, eu vou fazer uma oração que está aqui hoje, tá? E vocês podem ir repetindo, eu vou fazê-la bem com calma. Hoje, não queremos aprisionar o mundo novamente. O medo o mantém prisioneiro. E, no entanto, o teu amor nos deu os meios para libertá-lo. Pai, queremos liberá-lo agora. Que é o mundo, né? Mas se vier pessoas também, situações, vocês falam isso. Pai, queremos liberá-lo agora, o mundo e tudo mais. Pois, ao oferecermos a liberdade, ela nos é dada. E não queremos permanecer prisioneiros. Quando tu nos ofereces a liberdade. Amém. Om Namah Shivaya. Aqui aplica-se o que acontece com o renascimento. Por que a gente olha para aquela situação de novo através do reverter? Por que a gente reconta a história, ouve a história dos pais, faz todo aquela mapeamento, né? Ouve uma pessoa por horas, por dias. Porque quando essa história é recontada de novo, vai vindo a verdade em alguns momentos, né? É uma oportunidade para a verdade ser colocada. E às vezes, eu vejo muitas vezes a pessoa tinha uma história na mente dela. Aí quando a gente pede para ela ir lá conversar com a mãe, saber da história, ela vem, nossa, eu tinha uma outra percepção daquilo. Aí quando a minha mãe contou, mudou tudo. O que aconteceu? A verdade entrou na mente dela, levou luz,
e o medo foi embora, ou a ilusão do ego, né? E o ego, às vezes, né, ele gosta, as mães, às vezes, os pais, as pessoas gostam também de fazer um drama, que a gente chama, né? Então, isso aí, às vezes, gente, a pessoa não está com trauma de algo que aconteceu, ela está com trauma de algo que ela ouviu. Porque aquilo também criou uma história, criou uma ilusão, entende? Ah, ela ouve, a criança ouve, os pais acham que a criança é surda, não ouve, né? E às vezes ela está lá ouvindo o que eles estão falando, e dizem que ela foi um problema, que ela veio numa hora errada, aí o que ela vai criar sobre ela, né? Então, quando reconta essa história, é uma nova oportunidade. Aí, quando vai respirar e acessar as memórias, ainda o que não estava bem verdade ali, surge. Tem dor, às vezes? Tem. Tem coisa escondida? Tem. Mas quando a gente leva a respiração, que é a verdade, e a intenção do perdão, a intenção de ser diferente, de ter liberdade, é a luz entrando na ilusão, que é o que ele está falando aqui. Aí o medo vai embora. E qual é o nosso papel também como apoiador, facilitador, né? É dar essa segurança para a pessoa acessar aquilo, porque a mente vai impedir. A mente não vai querer que você olhe para aquilo de novo, sinta aquela dor. Só vai fazer isso se você se sentir seguro, alguém segurando na tua mão. Então, não é falando a coisa certa, usando uma técnica certa, às vezes. É o amor, é a confiança que você sente na pessoa, né? Então, gente, muito boa essa lição, né? E nós, isso aqui, quando eu comecei, quando eu conheci o Rebirth, né? Uma das minhas metas era me tornar destemida. Eu achei linda essa palavra. Falei, nossa, é muito diferente de corajosa, porque eu sempre fui corajosa. Aí eu falei, não, é muito diferente. Destemida é sem medo, né? Não ter medo. Então, corajoso ainda ele vai lutar, ele vai enfrentar. Não é ruim, mas ele pode ser melhor sem medo. Então é isso. E aqui deu a fórmula. O que deixa você sem medo? O perdão. Se perdoar também, porque a gente acha que fez muita coisa errada, né? E perdoar os outros, perdoar o mundo. Aqui não está dizendo só uma coisinha, né? Está dizendo o mundo todo. Então aí a gente vai aprendendo, a gente vai libertando cada vez mais, cada vez mais. Então o Curso Milagres, ele realmente, ele oferece isso que é o nome do livro, né? Ele vai ensinando a gente a realizar milagres. Aí a gente aprendeu lá nas crenças e coisas, né? Até nas religiões, que milagre é aquelas coisas absurdas, né? Que acontecem. Encontrar ouro embaixo de uma árvore, curar, fazer um paralítico caminhar. É um milagre. Mas também as pequenas coisas. Ser livre, aprender a amar, não ter medo, ser destemido, né? Tudo isso é um milagre. E é isso. Gente, vou convidar de novo aí para vocês abrirem os seus vídeos, né? Eu gostaria de apresentar aqui mais um livro, gente, muito interessante, que olha, eu tô aqui nem no meio dele, tá? São 4 volumes e eu já tô há uns 2 anos com ele, então, olha só, não consegui ler um ainda, tá? Porque é livro tipo de cabeceira, né? Cabeceira. Como o Gita, o Curso dos Milagres. Então, não é livro que você vai ler de uma vez só. É um livro que vai fazendo mudanças em você. Ele é a segunda vinda de Cristo, a ressurreição do Cristo interior, comentários e ensinamentos originais de Jesus. Segundo, Yogananda. Ele vai fazer comentários baseados também na visão da yoga, né? Uma outra visão. Ele pega cada capítulo ali do Evangelho e aí ele traduz segundo
a visão dele, né? Porque Yogananda, que ainda não leu nenhum livro dele, aconselho que leia o Autobiografia de um Yogi, né? Leonard Joy indicava também, inclusive está no livro Imortalidade Física dele, tem uma indicação lá. E esse aqui também eu indico, só que, né, gente, quatro... Então ele pega, o Evangelho, ele transforma em 4 livros de mais de 1000 páginas. Não, mentira, 700 e poucas páginas esse aqui. Eu vou ler um aqui até que, nossa, tem muito a ver com com o Renascimento. Que é uma passagem que eu... O segundo nascimento do homem, o nascimento no Espírito. João 3, 1 até o 3, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Interessante, né? Porque eu venho de uma... eu católica apostólica romana, então ia para a missa, né? E eu via isso. E aí aqui a gente pode ter várias interpretações, né? E até leva àquela questão, eu preciso morrer para ir para o céu, né? São várias interpretações. Mas aqui ele fala assim, deixa eu achar bem aqui uma parte, que ele fala, inclusive... Bom, então, em resposta, Cristo dirigiu a atenção, porque aqui Nicodemos diz o seguinte, eu vou ter que falar essa parte, né? Que ele fala que... Então a gente tem que voltar para a barriga da mãe, né? Ele faz essa dúvida, ele leva essa dúvida. Como que a gente vai fazer isso, né? Porque levou ao pé da letra a questão, né? Aí aqui Jesus responde: em resposta, Cristo dirigiu a atenção de Nicodemos diretamente à fonte celestial de todos os fenômenos da criação, tanto mundanos quanto milagrosos, afirmando sucintamente que todos podem entrar em contato com essa fonte e conhecer as maravilhas que dela procedem, assim como fazia Jesus ao passarem pelo segundo nascimento espiritual do despertar intuitivo da alma. Calma aí, gente, deixa eu lembrar onde que eu vi aqui, que ele fala assim, resumindo, que é nascer novamente nessa vida mesmo, sabe? Ai, agora eu não tô achando aqui. Depois eu passo bem certinho essa parte aí, gente, porque ele fala exatamente isso, que é o que nós estamos fazendo. É nascer de novo nessa vida. Acho que tá aqui, ó. Então, na verdade, te digo que aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Daí o Nicodemos, né? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Essas palavras escolhidas por Jesus sugerem sua familiaridade com a doutrina espiritual do Oriente relativa à reencarnação. Então, na Bíblia, se a gente olhar por isso também, e um dos significados que decorrem desse preceito é que a alma precisa nascer repetidas vezes em vários corpos até que tome consciência novamente de sua perfeição inata. É uma falsa esperança acreditar que, por ocasião da morte corporal, a alma ingressa automaticamente numa eterna existência angelical no céu. A menos, e até que seja alcançada a perfeição, removendo-se da imagem divina individualizada da alma os resíduos do karma, efeitos das próprias ações. Não se pode entrar no reino de Deus.
Ao criar constantemente novos vínculos kármicos, mediante ações erradas e desejos materiais, e ao adicioná-los aos efeitos acumulados de numerosas encarnações anteriores, a pessoa comum não consegue libertar sua alma numa só vida. Muitas vidas de evolução física, mental e espiritual lhes são necessárias para se desfazer de todos os obstáculos kármicos que bloqueiam a intuição da alma. O conhecimento puro, sem o qual não se pode ver o reino de Deus. Então, o principal significado fica claro com o pedido de Nicodemos, que por maior esclarecimento sobre como adulto poderia alcançar o reino de Deus, porque a gente ficava com aquela ilusão de que só crianças poderiam ir para o céu também, né? Então, aqui primeiro diz que você precisa de muitas vidas. Reafirma isso, né? E Jesus dizia, só que depois foram feitas mudanças, né? Ou tirado algumas frases sobre isso e também outras interpretações, né? Precisaria, então... Jesus explica que podemos nascer de novo em sua encarnação atual. Então, essa encarnação, ela é o propósito dela é para nascer de novo, nascer em espírito. Então, se eu desencarno, eu não vou encontrar o céu lá no céu, né? É um passo. Então, é o propósito dessa encarnação, é você evoluir, né? É você encontrar o seu despertar, renascer em espírito, como Jesus disse, né? Aqui ele diz, né, que é através da autorrealização. Yogananda fala muito em autorrealização, que é isso que nós estamos fazendo. Por isso que Leonard Dior trouxe para nós a imortalidade física, que é a maestria sobre o corpo físico. O que a gente faz com isso? A gente ganha tempo, não precisa morrer e nascer de novo. E aí a gente encerra a roda, né? O ciclo de nascimento e morte também. Tudo numa vida, porque você está nessa consciência. Então, esse é o nosso propósito, é nascer de novo nessa vida. Se não foi nessa, então na próxima. Como diz também um curso de milagres, isso é obrigatório. Esse é obrigatório. O que é opcional é o quando você vai fazer. Então, você vai levar mais milhares de vidas, ok, né? Muito bem, gente.